episódio do Podcasting e eu não poderia estar melhor acompanhado aqui com duas atrizes maravilhosas, Kaia Rodrigues, Paula Souza, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Tudo certo? Tudo ótimo, uma alegria estar aqui. Que bom. Muito bom. Adorei o convite. Minhas amigas maravilhosas, e eu queria saber de vocês, como é que surgiu a arte na vida de vocês? Paulinha pode começar falando, eu sei que tu é de Santa Maria, né? Fala brevemente, assim, como é que a arte te pegou, como é que tu entrou nesse mundo? Bom, oi galera. Acho que eu sempre, desde que eu aprendi a falar, eu sempre fui artista, assim. Eu sempre gostei de inventar coisas que eu tinha que me apresentar para uma plateia. Mas eu entrar para o mundo da arte, acho que foi na escola, que eu criei um grupo de teatro na escola, que não tinha. E depois eu comecei a fazer teatro amador, o dito teatro amador, mas eu acho essa palavra meio estranha às vezes, porque muitas vezes os amadores são mais profissionais do que muitos profissionais. Então, mas fiz muito teatro amador em Santa Maria, trabalhei com diversos diretores lá. E aí, nessas, eu já fui entrando para o mundo do audiovisual, fiz o meu primeiro curta, que eu Sob as Unhas, e aí foi. Lá em Santa Maria ainda. Tudo em Santa Maria. Primeiro filme em Santa Maria. Uhum. E como é que foi a vinda para Porto Alegre? A vinda para Porto Alegre já foi com 30 anos de idade. Isso tudo que eu falei antes, eu estava ali nos 18, 19, 20 e poucos anos. E aí, com 30, vim para Porto Alegre, eu e o Diogo, meu marido. E aí, quando eu cheguei em Porto Alegre, o primeiro teste de teatro que eu fiz, eu já passei, assim, já entrei, que era o grupo de teatro experimental do município, o GED. E aí fiz o Cabaré do Ivo, que era um musical Que eu vi. Tu viu, né? Claro que eu vi. Um musical a gente era tudo morto-vivo e baseado nos textos do Ivo Bender, né? O grande mago Ivo Eu acho que Bender. eu vi ali na Álvaro Moreira. Exato, a gente apresentou ali também. E aí, não parei mais, praticamente, assim. Porto Alegre me abraçou muito bem, assim, como artista, me recepcionou de uma maneira incrível. Acho que eu fui muito... Tive a sorte de estar com pessoas que me deram os caminhos muito interessantes, assim, e tanto que eu tô até aqui. Ótimo. Paulinha maravilhosa. Paula trabalha pra caramba. Kaia Rodrigues. Quero saber de ti. Como é que foi que a arte te abraçou? Eu sei que tu é da Zona Sul de Porto Alegre. Eu Fala pra sou gente. da Vila Nova, nasci ali, fui criada ali, na comunidade que era meio rural antes, e hoje em dia já não é mais, mas festa do pêssego, plantação de pêssego, essas coisas assim. E eu concordo com o que a Paula fala, assim, de tipo, é difícil pensar não sendo, né, quando é que a arte me abraçou, porque parece que toda criança é meio artista, né? E assim, me lembro de estar imaginando um mundo de coisas e pintando e inventando música. Eu inventava muita música, assim, quando era criança. O brincar é arte, né? Brincar, eu acho que é o princípio da coisa, assim, o princípio da criação. Para mim, ela parte desse lugar de experimentar, né? E eu acho que eu sempre fui muito curiosa, experimentadora. E a minha mãe, né, a Dona Isolde Lourdes, ela sempre teve uma coisa que ela dizia assim, mente vazia, oficina do diabo, ela dizia. Tinha muito medo do diabo, ela, senhora, minha mãe. Eu já não tenho tanto. Enfim, mas ela resolveu ali, por causa disso, me colocar em absolutamente todos os cursos e oficinas possíveis, assim. Eu e as minhas irmãs. Então, me lembro desde muito pequena, assim, tá fazendo curso de várias coisas, e teatro foi uma delas, assim. Eu fazia a primeira oficina de teatro que eu fiz, eu tinha uns 8 ou 9 anos, na Casa de Cultura Mário Quintana, e a minha professora foi a Sandra Possani. Olha. Né, que é uma atriz bastante conhecida e muito premiada, assim. Eu tive esse privilégio, essa sorte, foi apaixonante, assim. Me lembro, assim, de ficar arrebatada com essa coisa dessa produção energética que tem, sabe? Do jogo, de tu estar ali jogando com teu colega, e daí tu vai compondo uma coisa, e aí tu joga pro público, o público responde, assim, né? E a Sandra é uma puta professora também, assim, dentro desse lugar do... Isso com 8, 9 anos. Eu me lembro
Porque era tudo uma grande brincadeira, né? Quando tu é criança, né? Que tu tá ali nessa alquimia, assim, né? E aí eu me lembro, acho que eu tinha uns 13 anos, já fazia teatro um tempinho, assim. Teve uma conversa na família sobre, o que vamos fazer da vida, não sei o quê, faculdade, vestibular. Eu ainda não entendia muito bem, né, o que significava, mas eu falei teatro, né? Quero trabalhar com teatro, fiz a faculdade de teatro. E meu pai foi muito contra, né? Ele virou pra mim e disse assim, É raro, mas acontece muito, né? Vamos combinar. mas eu acho engraçado porque, pô, é tão, né? Mas ele falou, olhou pra mim, parece uma coisa mais antiga, né? De ser contra teatro, assim, né? Mas meu pai é um ex-seminarista, né? Então, talvez por versar nesse lugar meio religioso, ele tinha e ele virou pra mim e disse assim, filha minha não vai ser vagabunda. Foi isso, eu tinha 13 anos. E aí ele me tirou do curso de teatro, não fiz mais, assim, não fiz mais daquelas, né? Eu sempre dava um jeito de acabar fazendo e parava dentro da escola, ou de alguma forma indo pro teatro. E aí eu me lembro que quando eu fui fazer vestibular, minha mão escorregou de pedagogia para teatro. Sem querer, Sem pai. querer. E aí meu pai ficou feliz demais que eu passei na URGS. Foda-se que não podia ser, né? Que ele não queria que eu fosse atriz. Ele ficou feliz que eu passei numa universidade federal. E aquilo para ele foi o mais importante. E depois disso ele era a primeira pessoa na fila, né? A primeira vez que ele me viu em cena, assim, ele lembro dele chorando muito, assim, né? E de me abraçar e aquilo ser muito importante para mim, né? Que é um lugar que primeiro era de contravenção. Talvez eu sempre quisesse contrariar ele também. Sim. Mas também de receber esse apoio, assim, né? Ele é talvez o meu maior fã, talvez, acho. E teve essa acolhida ali depois, nesse grande encontro, né? Um encontro com ele, e de ele dizer assim, eu te acho corajosa, né? De ter se jogado e ter dito... Me peitado. Não, Ainda bem que tu me peitou. Exato. Que lindo. E dentro desses universos de vocês, quando é que os caminhos se cruzaram, assim, que Caia conheceu Paula, Paula conheceu Caia? Me contem que eu quero saber. Tu lembra? Eu lembro. Ai, que bom. Eu não lembro. Não foi no teatro? Não. Não foi no cinema? Não, porque eu e a Kai, a gente é muito amiga, assim. Então a gente sempre foi no estúdio de a trabalho primeira com vez amizade, que eu né? vi a Paula, eu tava numa festa de rua ali no que a gente chama de as tetas, né? Como é que é o nome daquilo? No Monumento das Cunhas. Sim, Monumento das Cunhas. Popular Tetas. Popular Tetas de Porto Alegre. E aí a gente tava ali, e aí tu veio na minha direção e disse assim, tu tá fazendo uma campanha que eu queria muito fazer, tu falou pra mim. Enfim, era uma campanha política, né? Enfim. E aí tu veio pra mim e disse assim, eu queria muito fazer essa campanha e tal. E eu fiquei ali, tipo, sabe? Tipo, eu achei interessante que tu foi muito despachada. Isso assim, é muito Paula Souza. Vamos combinar que a gente se conhece há um tempo, também se chama Paula verdade, Souza. E aí, a partir daí, a gente ficou amigas, assim, porque ela foi muito direta e reta, assim, já foi perguntando se tu tava falando, tu veio de Santa Maria, ele já foi te apresentando, assim, foi muito legal. E a gente trocamos figurinhas, trocamos redes sociais, e aí estamos aí até hoje. Não, mas depois aí que aconteceu? Nessa amizade. Não, nessa amizade. Muitos trabalhos juntas. Às vezes trabalho que a Caia não pegava, ela indicava eu entrava. Essa campanha que eu falei aconteceu, eu acabei fazendo, né, anos depois. Enfim, aí, nossa, aí é muita coisa, né? Muita coisa. Muita coisa. Que delícia. Gente, e deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Em relação a isso, tá? De trabalho. Eu não vou perguntar cinema ou teatro, porque são universos diferentes que se complementam e nós três fazemos as duas coisas e eu tenho certeza que gostamos das duas coisas. Mas, assim, trabalho marcante que vocês fizeram juntas, assim, de teatro e de cinema. Teatro a gente ainda não fez, né? Teatro, não. Não fizeram teatro juntas ainda? Não fizemos. E cinema?
A gente já fez a série de TV, né? A gente fez o Aham. Complexo, acho que foi a coisa mais legal, porque Complexo. a gente fez coisas que a gente nunca contracenou. Acho que a única que a gente contracenou Foi no mesmo Complexo. foi no Complexo. É. E a Paula fazia minha melhor amiga, assim, né? Então foi muito interessante, assim, porque tinha uma cumplicidade que já era da vida que a Exato. gente imprimiu na tela, assim, né? Eu acho que ali a gente quase não tinha dificuldade, porque era muito o que a gente pensava na vida, né? É verdade. E eu era tia de um sobrinho real da Caia Isso. no filme, na série. Então é muito legal, assim. E o Complexo é uma série muito né, daquela época, né? Eleições 2018. Então, assim, era tudo Bem muito à flor da efervescente. pele. Quem é que dirigiu o Complexo? Foi a Complexo é da Pert Filmes e a direção é do Thiago Rezende e do Gabriel Fatim. Isso. Sim. Né? Mas é interessante isso, né? Quando tu assim, vocês trabalharam juntas, nossa, não trabalharam juntas. A gente tem uma carreira de bastante tempo e a gente se cruza muito. Mas durante muito tempo a questão de personagens negros ela era diferente do que é hoje. Eu ia perguntar isso. Então, assim, a gente pouco contracenava, porque quando tinha um personagem negro, Tinha um, era não tinha outro. Era É. um. Sim. E dificilmente Então- personagem negro tem uma história pregressa, uma família, um amigo, né? sabe, um Tem de irmão. ser irmãs, primas, Sim. enfim. Eu ia perguntar isso para vocês em relação a esse assunto, porque vocês são duas atrizes pretas maravilhosas que fazem muita coisa Uhum. e que essa representatividade ela mudou ao longo dos anos, né? E se Deus quiser, continuará mudando, porque precisamos de muito mais ainda, mas dificuldades que vocês tiveram no início da carreira, em relação a papéis, ou em relação a alguma situação, pode falar tudo, tá? Falar tudo. Verdade. Enfim, eu comecei no teatro, né? Eu acho que o teatro também é um pouco diferente, porque ele tem uma liberdade maior, assim, né? A gente é muito mais proponente no teatro. Ainda mais vindo da universidade, né? Eu fiz uma caminhada acadêmica com teatro, que também é um outro universo, assim, né? Mas então a gente se juntava, né, para fazer coisas dentro das cadeiras e tal, e as coisas se davam de uma maneira não literal também, né? Porque a ideia era desmembrar aqueles textos, né? Muito como um estudo também. E isso me deu duas coisas, né? Uma possibilidade de vivenciar papéis que possivelmente não seriam meus se eu fizesse um teste, por exemplo. E a segunda coisa é de me sentir e me saber uma artista proponente, né? Eu nunca esperei sentada ou sei lá o quê, né? Algumas coisas caem no nosso colo, graças a Deus, e que assim continuem. Mas eu fiz uma carreira muito de construção, né? Tipo, eu construí um grupo de teatro dentro da universidade, a gente ficava fomentando ali. Então, a coisa de pensar texto e tal. Então, ali, aquele meu início, eu sinto como se eu, enfim, como se eu estivesse interferindo na arte da cidade, assim, né? E com tudo que foi vindo depois, né? Porque desse grupo de teatro, eu comecei a fazer teatro de rua também, e disso vieram outras movimentações de ocupação de espaço público, de bloco de carnaval, bloco da laje, né, e tudo mais. E o cinema, né, tipo, o audiovisual, ele entrou para mim através da publicidade, né? O audiovisual entrou através da publicidade. Eu fiz uma propaganda, quem me chamou foi a Dani Fogliato, propaganda da Trident, era uma coisa que era num Rock in Rio, uma coisa assim. E aí eu pensei, nossa, dá para ganhar isso com uma diária, que doideira, no teatro. A gente trabalha muito tempo para ter algum retorno, né? E aí foi muito... Nossa, que universo é esse e tal? E a partir daí que os testes entraram para mim. Quando eu descobri a publicidade, que os testes vieram, né? E aí acho que a maior dificuldade era justamente de entender que é sempre naquele período, né? Mudamos um pouco, mas que naquele período sempre seria uma mulher negra. Uma possibilidade, uma gavetinha. Uma gaveta, Sim. né? E aí eu entrava nos testes e eu até chegava a mapear, né? Quantas pessoas negras tem aqui, quem são os meus concorrentes, né? Quem são os meus concorrentes.
E isso para mim, eu acho a coisa mais cruel. Uhum. Um espaço que te empurra para competir com os teus pares, né? Concorrência. E aí isso dói pensando nesse lugar, né, racial mesmo, assim, né? Porque, enfim, né, meu nome é Caiane, na verdade, né? Eu sou a Caia porque meus amigos foram diminuindo isso, mas que é um nome africano, minha mãe é super militante, né? Então, para mim, chegar nesse lugar, essa foi a parte para mim que eu achei, senti uma dificuldade muito grande. Sim, essa foi a primeira esse coisa. primeiro impacto, essa diferenciação entre o teatro, que tu era uma proponente das coisas, né? E daqui a pouco tu chega num mundo fechadinho, gavetinha, E teu que tu tá personagem, teu testando perfil e é esse, competindo. teu perfil é esse, e a tua competição é com os teus. Exato. E aí, claro, né? Depois veio o cinema, que daí as complexidades vão virando outras, né? Que daí entender a narrativa. Me lembro que a primeira oficina de roteiro que eu fui fazer foi em 2016. E foi uma sugestão, porque meu companheiro, na época, eu recebia muito roteiro, né? E, assim, de 10 roteiros, 7 eu tava pelada em algum momento, assim, dos roteiros que eu recebia, assim. E aquilo foi me dando, tá, por que eu tô sempre pelada em tudo que me colocam, assim, né? E é de entender também o que meu perfil traz no imaginário, entender essa objetificação e tal, enfim. E aí eu fui querer estudar roteiro, muito por uma sugestão do meu companheiro, falou assim, tu tem que parar de fazer alguma coisa, Vamos entendeu? propor? Se isso te incomoda, Vamos propor? porra, cadê aquela artista proponente que eu conheci lá no teatro, teatreira, e eu falei, coisa então, como é que se faz isso no cinema, então? E aí passei a estudar isso, então acho que o segundo desafio, né, que eu senti foi dentro desse lugar da narrativa, né? Como trazer narrativas mais interessantes para um perfil como o meu, assim, né? E, claro, propus muita coisa, mas muita coisa mudou, porque o cenário mundial mudou, né? Sim. Também. Então, acho que as narrativas estão mais interessantes agora mesmo. Faço muito mais do que pares românticos, que eu fiz muito par romântico, né? E hoje em dia faço outras coisas. Sim. Paulinha. Dificuldades, né? Tu perguntou. Eu também, pensando bem, eu comecei inventando, porque o que acontece? Essa história está num livro, uma coletânea de textos de artistas que se chama Para que servem os artistas? Que aí tem vários artistas de Porto Alegre com um capítulo contando como foi a sua trajetória. No meu, eu conto essa história de que, quando eu tinha 12 anos, eu não gostava das aulas de artes, desenhar, pintar, argila, não gostava. E aí eu disse para a professora, eu queria fazer teatro. E a professora disse, eu não entendo nada de teatro. E eu disse, mas eu entendo. E ela fez assim, vamos fazer o seguinte, vou te dar um mês. Se der certo, ok. Se não der, volta tudo ao normal. E eu disse, tá. Aí eu espalhei pela escola, vários quiseram, aderiram. Essa escola tinha um salão de apresentação, uma espécie de mini teatro, assim, era bem bacana. Era o tempo que a escola estadual tinha uma estrutura mais legalzinha, né? E aí eu montei o grupo de teatro e a primeira peça foi pro Dia das Mães, que eu escrevi a próprio punho, dei um personagem para cada colega. E foi um sucesso, lotou, os pais foram, tinha pais que choravam, enfim. E, se não me engano, esse grupo existe até hoje, lá na escola, em Santa Maria. Então, acho que aí a Caia falando me dei conta que eu também comecei proponente. Claro, e ainda mais lá. E aí, nisso, o que acontece? Eu acho que tem muito uma coisa do recorte racial, com certeza, mas também tem uma coisa de jeito de ser. Por que eu estou dizendo isso? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre impus muito o meu jeito para qualquer pessoa que está chegando. Amizades, trabalho. Logo, logo as pessoas detectam o que eu sou, como eu sou, e eu não sou muito de ficar... As pessoas já entendem como eu sou. Sabemos. Então, dificilmente alguém chegou para mim com um papel que eu ia ficar... O que é isso?
sabe? Então, eu acho que eu fiz muitos papéis de mulheres fortes, que às vezes tem a ver com ser negra, porque a mulher negra não pode fraquejar. Ela é resistente demais, ela é muito guerreira. Sim. Faço muita mãe, sim. Mas nunca me deram aquele papel da serviçal por serviçal, sabe? Eu poderia até estar ali carregando um balde, mas ela tinha que daí no Fragmentos ao Vento, Sim. que eu faço uma camponesa, Sim. né? A Dona Senhorinha, e é uma mulher, a protagonista do filme, ela é decisiva Que é uma ali mulher naquilo tudo, muito fortíssima, forte, que está dentro de uma colônia alemã, no período de guerra. em períodos de guerra. Eu sei porque O Cranchal é a voz do filme. A gente fez junto. Sim. É um filme lindo. Aliás, procurem Fragmentos ao Vento para assistir. E aí quem vê só a foto acha, a Paula fez sei lá, uma empregada. Uma Gente, lavadeira, é uma mulher não era grandiosa. nada disso, uma mulher grandiosa. Grandiosa. Assim como a Firmina, do Louco e do Florencio Guerra. Que também é uma... Aliás, no Louco ela mostra o quanto ela é, inclusive, maléfica, né, digamos, né? Faz personagens muito fortes. Sempre. Muito fortes, sempre me dão isso. E teve um tempo que eu fiquei muito chateada, que só me davam essas coisas assim. Aí veio o tempo da comédia. E eu amei, que daí eu fiz o Roca Salles, que é super cômico, e eu fiz o Caijin, na sequência do outro, assim, que é maravilhoso. E aquilo me dá um alívio, assim, que bom que eu não sou só drama, sabe? Porque eu tava achando que eu era só drama. Não, mas tu é super engraçada na vida. Na vida. Esquece, né, gente? Olha, eu sou um exemplo vivo de é o vilão do cinema gaúcho. É o grande vilão, maluco, doido. Sou o grande vilão do cinema gaúcho. Tu já foi... digitarem Marcelo Crocho lá, vai aparecer filme que eu mato, que eu morro e que eu sou... E tu já foi meu algoz, né, também. Eu já fui do algoz. Meu também. Já foi também. Eu também. Já foi também. Então, já foi com mas arma, é muito porque com... nos colocam nessas gavetinhas, Nessas gavetinhas, e eu já fiz comédia e adoro fazer comédia eu amo fazer comédia. Sabe, é um universo completamente diferente. E aí entra muito do que a Kaia falou, do teatro ser um universo que a gente explora fazendo qualquer coisa, e aí tu chega, às vezes, nesse mundo do cinema e eles te colocam. O Marcelo vai fazer vilão, a Paula vai fazer a forte, Kaia vai fazer a bonita, pelada na cachoeira, né? E eu acho que isso de propor e de se impor nos coloca a gente num lugar de mais respeito, de mais respaldo, e de mais profissional também. Inclusive, Paula. O que terá isso? Tem uma história com um diretor gaúcho famoso. Ele trouxe uma Paula. Podemos falar, né? Isso, né? Essa história é maravilhosa. Essa história é do meu coração, assim. Essa história... Ela começa com uma grande tragédia. Em primeiro lugar, essa história é muito Paula Souza. Daquele negócio de assim... Eu não consigo ficar quieta. Eu vou te falar o que eu acho, tá? Pode falar com quem foi? Pode, né? Sim, acho que sim. Fala, acho que ele é meu amor da minha vida. Maravilhoso. Estamos falando de Jorge Furtado. Paulinha, conta essa história. Eu nem sei se o Jorge lembra disso, porque toda vez que a gente está trabalhando é uma correria que a gente não consegue conversar muito. Mas, enfim, teve no tempo da pandemia, eu critiquei uma série de TV no Facebook. E eu critiquei, que eu achei que a série, sei lá, era a história de um cara, de um homem branco cis hétero. Que se apaixonava muitas vezes por todas as mulheres. E aí eu disse, eu acho desnecessária essa série. Horário nobre. Eu acho que esse tema... E Paulinha meteu pau na série. Eu acho que esse tema é desnecessário. Eu acho que a gente está numa época que a gente quer saber... né? Nem sei qual que é série, mas assim, é um tema que a gente já viu bastante. Que a gente quer saber da mulher gay, da mulher negra, da mulher gorda, da mulher trans, sabe? Ou do homem fiel. Ou dos LGBT em geral, do homem negro, enfim. E aí aquela série sobre um homem normativo, né? Totalmente normativo. E eu pensei, cara, isso não tem muita necessidade, né? Uma série sobre isso. E daí, nisso, as pessoas comentando ali o meu post. E aí vem o Jorge Furtado e pergunta, por que tu não gostou da minha série? E eu fiquei... Era a direção dele. Que, se não me engano, o texto é do Domingos de Oliveira.
E aí eu congelei, porque eu não lembrava que o Jorge Furtado me seguia. Ai, que maravilha. Ai, Jorge, perdão. Entendeu E aí- nada. Não, Foi mas a foi porta. sincera, Foi ué. ele. Só... Hoje E em dia tu é a aí- atriz fetiche dele porque tu te impôs e falou o que tu achava do trabalho. Não, daí ele começou a argumentar, eu também, e ficamos uma tarde praticamente, né, naquele embate, respeitoso sempre, Sim, mas... sim. Eu adoro esse período histórico onde a gente falava e respondia, né, nas redes sociais, assim, É. como se fosse uma conversa de Agora- bar. agora- sim. E aí, e enquanto isso, amigos no privado dizendo, Paula, Pelo amor de é o Deus, Jorge Paula. Furtado, tu é louca, esse cara nunca mais, se ele ia te chamar um dia para trabalhar, ele nunca mais vai te chamar, está se queimando. E eu dizia, mas eu não posso abrir mão do que eu penso, das minhas ideias, não sei o quê, né, super fatuante E o na que coisa. aconteceu? Tá, ele desistiu, ele botou desisto, saiu. Passou não sei quanto tempo, eu vou chutar, uns 3 meses. Me liga uma mulher e diz, oi, é a Paula Souza? Eu disse, sim. Ah, aqui é a Nora, sou aqui da Casa de Cinema. Eu quero saber se tu quer fazer um teste para um filme, para um longa, com direção de Jorge Furtado. E eu fiquei, ele sabe que tu está me ligando? E ela... Duvidante. Não, eu disse, ele que me deu teu contato. E eu, meu Deus, tá. Fiz o teste, abri o Google Meet, porque pandemia, né? A gente não fazia presencial. Aí abri o Google Meet, estava lá, Jorge Furtado, dizendo, olá, Paula Souza. Olá, Jorge. Que maravilha. O teste foi muito bom, assim, porque eles riam muito e era uma comédia. E aí, no final, ele disse, vamos marcar um ensaio, então, com o resto do elenco. E aí eu perguntei, nossa, mas já passei? Ele, não, o papel é pra ti. Eu Acho não que foi- vou discutir contigo de novo. Diz O isso. papel é teu. Não, e uma coisa. Quando ele começou a falar comigo no Google Meet, ele disse assim, note que o papel é de uma mulher que odeia homens. E eu, Jorge. que era uma juíza, tribunal e tal. Uma mulher E poderosa. poderosíssima. Sim. Então aquilo também ficou muito emblemático, assim, porque realmente eu acho que ele pensou, não, então é essa atriz que tem que fazer. Eu tenho E uma hoje- atriz pra fazer essa mulher. E hoje, assim, eu e o Jorge, a gente se dá muito bem, já fez fizemos vários outros trabalhos trabalhos, depois disso sim. com ele, né? E sempre mulheres de Fortes, decisão, forte. E amo, Jorge. A Nora também, amo. Nossa, grandes amigos, sim, sou muito grata a eles. Tu já trabalhou com o Jorge? Não, nunca Eu trabalhei. também não, Jorge. Também Ai, não. olha só, Por favor, falem mal vamos- de algum trabalho dele Não consigo. publicamente. consigo. Não, e aí nisso, Acabei uns de ver amigos, de novo o saneamento básico Nisso- pela 15ª vez. nisso uns amigos meus bem É assim. um dos serviços. Ô, Paula, quem sabe tu fica falando mal do filme do Tarantino. Vamos entrar no perfil do Tarantino e falar mal. Não, Pra ver Tarantino é meu perfil, tá? Meu Eu não tenho Deus. perfil aqui. Ah, é verdade. Gurias, sobre mercado, tá? Vocês já estão no mercado há bastante tempo aqui, trabalham pra caramba, publicidade, teatro, cinema, audiovisual, de uma forma geral. Vocês alguma vez sentiram necessidade de vou ter que sair daqui, vou ter que ir para Rio e São Paulo para trabalhar mais? Ou isso é uma coisa que não passa na cabeça de vocês? Caia. É interessante essa pergunta, assim, né? Eu sou uma pessoa que fui vivendo a arte muito através do espaço que eu estava, assim, né? Então, eu sou afetada pelo ambiente, eu afeto o ambiente. Sempre foi assim que eu vi. Então, as coisas, elas surgiam desse lugar para mim também, assim, né? Eu comecei a fazer teatro de rua porque eu estava inserida em discussões sobre ocupação de espaço público, revitalização, revitalizar, trazer vida, vamos levar teatro para rua, vamos... o bloco nasce disso também, né? Tipo, vamos ocupar, vamos trazer arte, vamos não sei o quê. Aí, vendo, né, o bloco de carnaval, os blocos e tudo, chegou em um momento... Caia é uma das idealizadoras e proponentes do Bloco da Laje. É uma das, a gente chama uma galera. Mas sim, né? Desde Sou, o início. sou, sim. Maravilhoso, nosso bloco querido. Mas isso, né? E aí, em algum momento, fui vendo que
por mais, a gente já era a grande maioria, talvez, né, dentro dos blocos de carnaval, a percussiva eram mulheres, né, toda a percussão. Mas ainda com pouco destaque nas posições, né, de poder dentro do bloco. Daí, a partir disso, com as meninas que faziam parte dos blocos de carnaval, vamos lá fundar. A gente fundou o Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só, que é um bloco só de mulheres. Então, as necessidades do espaço são as minhas fontes de iniciativa. de iniciativa. Sim. Quando eu vou para o cinema e começo a pensar narrativa, sinto a necessidade vendo, né, tipo, a dificuldade que as pessoas tinham em encontrar profissionais negros, e para mim era tão fácil, né? Porque a gente se enxerga. Se enxerga. Vou lá e fundo também, junto com outras pessoas, o Macumba Lab, que é um coletivo de audiovisual de pessoas negras, né? Então, sempre foi... Eu tô falando isso para responder a tua pergunta, não tô fugindo, tá? Mas é porque o espaço, ele é formador para mim, assim, né? Tipo, a minha forma de criar, ela passa pelo lugar onde eu tô. Sim. Agora, se... eu faço muitas coisas, né? Se eu fosse só uma função, sim, eu acho, assim, né? Porque, assim, eu trabalho com muitas coisas, né? A gente olha aqui no nosso mercado, né? Nossa indústria, ela é uma indústria que ela tá à margem, né? Ela não tá no Sudeste, que é o lugar onde, tipo, é efervescente, é uma indústria consolidada, né? Então, aqui a gente se dá, por mais que venham coisas para cá, por mais que a gente tá construindo uma trajetória, ainda de uma maneira mais artesanal, diferente, né? E, enfim, assim, né? E os cachês, eles demonstram isso também, Falam assim, muito, né? sim. Falam muito desse lugar mais alternativo mesmo, né? Enfim. Sinto que se eu fosse, né, tipo, vou fazer uma coisa só da minha vida e tal, eu teria escolhido, talvez, ir pro Sudeste, assim. Mas tive esse... É meu, né? Esse impulso de fazer muitas coisas e isso ser o que vai me levando, assim, né? Para esse fluxo. Mas já tive a oportunidade, gosto muito de trabalhar fora, voltar e tal, enfim, né? Em São Paulo, no Rio, né? Tipo, Norte, essas coisas todas. Já teve trabalhos lá, inclusive. Já. Enfim, já, né? Tipo, muito publicidade, Rio de Janeiro, São Paulo, assim, né? E em outros lugares com cinema mesmo. E é muito legal esse intercâmbio também, né? É muito, muito gostoso. É muito rico, né? Muito rico. É uma profissão, a nossa profissão de ator é uma profissão que é muito privilegiada por isso, né? Porque a gente pode ser vários em um só e tu tem que estar muito aberto para isso. E tu estava falando sobre a partir da necessidade, tu cria o teu espaço, né? Eu acho que isso é uma coisa muito artista, que a partir do aperto a gente se expande, né? A partir do momento que a coisa tá ruim, mas a arte te leva a... É uma coisa de processo criativo, né? Que a gente tem o tempo inteiro. Então, acho que isso responde muito, assim, também, né? Não tive necessidade de ir, porque eu tenho muitas coisas que eu faço aqui. Tem muitas dores que eu gostaria dores. de falar sobre elas e muitas coisas que eu gostaria que mudassem no lugar que eu tô também, né? E aí, se todo mundo for embora, as coisas elas não mudam. Exato. Mas também, às vezes, em algum momento, tu fica assim, tá, não, eu quero fazer outros papéis também, eu quero, né, enfim. Então, acho que é meio confuso. Não tem resposta. Paulinha. Eu acho que se tu não é uma herdeira privilegiada, tu consegue ficar só como atriz. Aqui, bem tranquilo. Mas como não é o meu caso, não é o caso da Caia, a gente tem que fazer o quê? Expandir, fazer outras coisas. Eu também sou produtora de elenco e preparadora de elenco, que então, aquela coisa. Quando eu não estou como atriz, eu estou em outro cargo, ou às vezes já teve filme que eu fiz os 3 ao mesmo tempo. É o jeito que a gente tem de se virar. Às vezes... já ajudei amiga figurinista, fui assistente. Enfim, a gente vai se virando. Sim. Com relação aí, para o eixo de São Paulo ali, é uma coisa que eu tenho pensado muito no sentido de ir lá e passar um mês, visitar produtoras,
fazer meu Reels primeiro, porque nem isso eu tenho. Eu sou ótima para trabalhar, eu sou péssima para organizar os meus. Eu sou péssima nisso. Então, eu preciso organizar isso. E Depois eu para quero lá, fazer um parênteses sobre o artista independente, tá? Eu falei que me veio aqui no flash. como a gente tem muitos amigos em São Paulo, cada um sempre oferece, fica aqui em casa, enfim. Quero fazer isso. Não sei quando, mas quero fazer isso, porque é legal tentar, né? Tentar. Não vou ficar lá. Volto, se rolar alguma coisa, pego o avião e vou. Mas não é uma coisa assim, porque também tem aquele lance, né? Eu sou uma mulher com um marido, com casa montada, 2 cachorros. Não é assim, vai embora, né? Tem essa possibilidade assim, mas se aparecer trabalho, contrato assinado, tudo certinho, vou, gravo, de boas, muito feliz. E dependendo de como andar com a carruagem, Leva eu o marido, leva os levo o cachorros. marido, levo os cachorros. Mas assim, a duras penas, que não é bem assim, a gente cavoca trabalho aqui, né? A gente faz acontecer. A gente tem um núcleo artístico que, por mais que o mundo diga não, a gente diz sim. E a gente vai e faz. Não gosto de romantizar isso. Não deveria ser tão difícil. Mas é assim que acontece e estamos aqui, né? Vou falar do meu parênteses sobre o aqui. artista independente. Artista independente, que é esse lugar, né? Tipo, tu não tá ali só, tipo, sentada, recebendo coisas, né? Enfim. Tu tem que produzir tudo, né? Teu portfólio, teus vídeos, compilados dos vídeos, as fotos, tu tem que estar sempre... Tu é o produtor mesmo. Teu agente, o teu... Tu é o teu próprio produtor, né? Então, na verdade, o artista independente, ele também é produtor, né? Sim. Tipo assim, e é o que eu digo sempre, eu vou falar assim eu adoro que agora, né, tipo, as pessoas me chamando pra dar aula, e me perguntam, e os alunos perguntam assim, me diz uma dica, aprende a te produzir. Te entende também enquanto esse lugar, porque senão tu fica num lugar passivo, e o lugar passivo dentro de um espaço onde não... a indústria ela não é tão grande, o passivo tu vai ficando parado. Perfeito. E aí não vem nada. Tu te coloca em movimento, né? Sabe que Então, foi muito bom tu falar isso, porque é um mercado pequeno. Tem muita gente que não consegue entrar nessa bolha, muitos atores e atrizes profissionais maravilhosos que acabam não fazendo audiovisual porque ficam... Não são todos, mas tem muita gente que senta, reclama e não se produz. E fica esperando que a coisa caia no colo. E nesse mercado especificamente, tu tem que se produzir para as pessoas te conhecerem, para tu entrar nesse círculo, e a partir disso os trabalhos vêm. Porque aqui a gente não tem um agente de ator. A gente tem agências que nos colocam em publicidade na maioria das vezes, né? Mas conteúdo é a gente que se produz. Não, e até indo para o eixo Rio-São Paulo, que eu tenho alguns amigos que foram e que tiveram um agente, até nessa situação, o agente não super te produz mesmo. Assim, ele até te diz, preciso de tantas fotos, agora eu preciso de um reel novo, sabe? Ele até te pontua, que aqui ninguém te pontua, a gente tem que estar aqui inventando, né? Lá eles te pontuam, mas eles também não te ajudam a produzir, né? Tem até um lance assim, por exemplo, tu descobre que o diretor tal tá começando uma produção nova, aí tu liga pro teu agente, olha só, o fulano de tal tá começando, vai lá ver o que é, vai ver se tem coisa pra mim. É assim, porque o agente nem sempre tá ligado em tudo, né? Às vezes tu descobre uma coisa, diz pra gente, vai lá ver, dá uma espiada, dá uma cintada. Direto, né? Até a gente já passou por situações tá passando um comercial de vocês lá em Florianópolis, e aí os conhecidos ligam, estou te vendo, e aí a gente vai atrás. E a gente sendo logrado. Exatamente. Então a gente tem que fazer esse corre também, né? Então, assim, a gente nunca pode estar assim, boas. Não. Jamais. Não. A gente tem que estar sempre assim. Cuida, e olha. Se expandindo. Sabe? Meninas, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vamos entrar no tema. Ai. Queria saber, Kaia já falou que quando decidiu ser atriz, tomou esse não com uma certa veemência do pai dela, né? Eu queria perguntar pra vocês, assim, já colocando política no meio,
O fato de ser atriz, em algum momento, te colocou em uma situação, assim, de tu ter que provar, não, eu sou atriz sim, por isso, por isso, por isso. Alguma coisa que aconteceu envolvendo política, envolvendo gênero, envolvendo raça, dentro desse cenário, assim, tu lembra de alguma história, Caia? De ter que me provar atriz, tipo isso. Tipo, bater no peito, sim, eu sou atriz mesmo, por isso, por isso, por isso, entendeu? Então, Por essa coisa do pensamento conservador, de atriz é tudo puta, pode falar puta, né? Bom, já foi dito aqui, né? Então já Entendeu? então pode. Ator é tudo viado e não sei o quê. E drogado. E tá tudo bem. E drogado, né? Porque as pessoas têm isso do... o mundo da arte é sexo, drogas e rock and roll. Nossa. E olha, gente, se fosse do jeito que vocês imaginam, ia, né? Todo mundo querer ser ator. Ia todo mundo ia querer. Enfim. Bom, como tu disse ali, eu já comecei com o meu primeiro não bem cedo ali, né? E foi um não muito forte, né, pra mim, Sim. assim, né? Que era meu pai. Sim. Eu acho que a gente aprende nessa profissão a não ter medo dessa palavra, Uhum. né? E entender. E se tu tem o medo dessa palavra, tu não deveria Não. ir pra essa Tu profissão. Porque é uma profissão que se o não Te afeta e te paralisa, tu não trabalha. tu não trabalha. Porque Tu tem que cavar teu sim, tu tem que dizer um sim interno, tem muitas coisas aí, mas assim, eu sinto que se teve uma criminalização dessa profissão, assim, Sim. e das artes em geral, Sim. né? Ao mesmo tempo, e é engraçado, porque é concomitante, eu sinto muito que na pandemia as pessoas redescobriram a importância das artes, né? Perfeito. Tipo, tu tava trancado em casa, tu não tinha prazeres para além de ouvir uma música, de ver uma televisão. Tinha gente que tava sozinho e... Série, filme, novelas. Exato, que livros. os personagens são tua companhia. Então, se descobriu que, tipo, a arte era saúde mental, sabe? E isso é uma coisa que, hoje em dia, para mim, é algo que eu falo, tipo assim, é algo importante, é algo vital, é uma transformação. A que serve um corpo triste? A que serve um corpo que não está equilibrado? A que serve? A quem serve? Vira massa de manobra de qualquer pensamento, né? Então, a arte, para mim, ela é transformadora e salvadora da tua lugar. E foi muito interessante, porque 2 anos antes, estávamos gritando da pandemia e sendo massacrados e, Leon é isso, é vagabundo, é artista, não vale nada, não sei o quê. Entra a pandemia e o que salva as pessoas? Arte. Né? Ao mesmo tempo que as pessoas elas estão usufruindo da arte, mas Elas nem percebem que estão... Isso. Exato, eu acho que... Elas nem Eu acho que percebem. talvez a arte seja tão vital que elas não entendam que isso é algo feito por alguém, que tem pessoas E é um envolvidas. trabalho. Gente! O pessoal é um trabalhão, é uma trabalheira. Mas tem esse lugar que, assim... acho que a gente passou a ter que bater no peito para dizer isso. Quando é que tu... a parte para defender coisas que a gente achava que eram superadas, né? Sim. Quando se tira o Ministério da Cultura, Total. para de se ter o Ministério da Cultura, tu tem que dizer não, peraí um pouquinho, é importante a arte. Eu sou atriz, eu trabalho. Uma diária de trabalho, a gente, né, falando para as pessoas que não sabem, é 12 horas de trabalho, gente. 12 horas. Uma diária. Então, assim, Fora se a o gente trabalho por fosse ingresso. vagabundo, tipo assim, né? Tipo assim, quem é que trabalha 12 horas? E é uma sequência, né? E que muitas pessoas não sabem é que muito do dinheiro do audiovisual é gerado pelo audiovisual. O audiovisual, às vezes, movimenta mais financeiramente no país do que o turismo, digamos. O audiovisual, ele não é só uma câmera e a gente está aqui filmando. Vários setores de trabalho, de serviços, são acionados para que um filme seja feito. Claro. Uma série. Gera muito emprego. Às vezes, um curta-metragem, que é poucos dias, são acionados vários serviços. Sim. Imagina um longa, uma série. Então, isso é dinheiro, é emprego, é trabalho, e é o país crescendo. Porque, além da coisa financeira, são ideias, Claro. são repensar coisas. E agora a gente tem, depois da pandemia e depois, né, que o governo antigo caiu, graças a Deus, a gente tem uma retomada do cinema nacional com o Oscar. Com o Oscar.
com prêmios internacionais, com Sim. filmes premiadíssimos, com reconhecimento, com Oscar num domingo de carnaval, e isso, sabe, nos fez respirar de novo e dizer assim, talvez eu não tenha que fazer tanta força para ser artista nesse país agora e convencer as pessoas de que a arte é importante, né? Eu não sei Eu acho se não é que, eu acho que meio- país com autoestima, né, que acho que é isso também, assim, o brasileiro sempre se diminuindo, né? E um prêmio desse é bom para a autoestima do brasileiro, sabe? Então, parece bobagem, mas não é não, gente. Isso é muito sério, é muito forte, né? É muito forte. E isso também é um reflexo de um plantio antigo, né? Hoje a gente colhe, né, o resultado de uma política pública pensada no audiovisual, não? Se teve durante, né, bastante tempo um incentivo, né, um pensamento em como transformar esse cinema que ainda era que era mais artesanal ainda numa indústria, né? E que foi frutífero, como a Paula traz, né? Até 2018 ali a gente tinha 18, 19, a gente antes de nos quebrarem, a gente gerava mais valor econômico do que a indústria farmacêutica no Brasil. Que é uma coisa que é gigantesca, não é mesmo? As pessoas Então, não têm ideia. claro, e aí quebrar isso é quebrar a economia, né? Tipo, ajuda a quebrar a economia, né? Tipo, mas pensando que a cultura também interfere, né? Que o cinema também interfere em outras áreas, né? Tipo, de narrativa e tal, né? A gente está levando o Brasil para outros lugares. Claro. As pessoas vão conhecendo a nossa cultura através disso, assim, né? E aí tem, claro, quem assume isso como como algo que com a certeza de que vai gerar retorno, tem retorno, né? A gente vê, tipo, a Coreia do Sul mesmo, né, que investiu muito dinheiro de governo mesmo, assim, para fazer esses K-pop, para fazer esses filmes coreanos que circulam o mundo inteiro, né? Hoje em dia é uma indústria que meu Deus, né? Mas isso é pensado, porque Claro. eles têm cota de coisas, né? Sim. Por exemplo, para fazer sala de cinema na Coreia, tu tem que enfrentar o filme coreano, não é qualquer blockbuster que vai entrar numa sala de cinema coreano. E ainda assim, a grande parte do cinema coreano, né? Das salas de cinema coreanas são preenchidas por filmes coreanos. Se a gente vivenciasse isso aqui, a gente tem Nossa Senhora. Nossa, outra porque os nossos, vida. porque a grande questão, né? A gente tá falando sobre fazer, mas a grande questão é onde desemboca. Não, e Por aí que a gente não quando- consegue nem assistir os nossos E filmes? quando né? entra um filme nacional no cinema que não é um filme patrocinado gigantesco, que não tem um apelo comercial grande, um filme nosso, vai ficar no máximo uma semana, 2, se tiver público, e já E perdeu vai o fazer espaço. uma sala às 2 da tarde no meio da semana, né? Exatamente. E o trabalhador brasileiro não vai poder ver também, né? Tem aquela coisa assim, mas o brasileiro não gosta de filme brasileiro. O brasileiro, assim como qualquer pessoa, qualquer ser humano, ele não tem como gostar de algo que não lhe é oferecido. É verdade. Então, se a gente não oferece, como é que ele vai gostar? Como é que ele vai ter o costume de assistir? É um processo que eu falo muito sobre isso também com os meus amigos e tal, porque eu conheci a arte tarde, com 28 anos, né? Não, nunca é tarde. Não, tarde no Já sentido fizeste de, muita coisa boa. graças a Deus eu conheci com 28 anos, porque tem gente que passa a vida inteira sem conhecer. Era o teu momento. E a partir disso, eu sou, assim, por exemplo, no ensino fundamental, tu falou, não tinha teatro no meu colégio. No meu tinha, mas era uma coisa, sabe, que não era... A gente tinha educação artística, mas não tinha história da arte, não tinha teatro, não tinha nada. Assim, Né? E eu acho que, assim como o brasileiro deveria ter educação financeira, por exemplo, no colégio, assim como deveria ter uma educação sexual, né? Sem tabu, sem essa coisa de terrorismo ideológico que colocaram, né? Ter uma iniciação artística, né? Algo que ensine as pessoas a consumirem arte então, e a enxergarem arte. sobre isso, como nessa coisa de produtora de elenco, eu trabalhei muito com elenco infantil. Geralmente, essas crianças, elas são crianças que fazem teatro desde os 3 anos de idade, digamos.
E tu nota a diferença delas para crianças que não estudam teatro, não fazem dança, não fazem violão, Com enfim. certeza. São crianças com mais facilidade de concentração, elas têm mais disciplina, sim. Elas têm entendimento, e sem deixar de ser criança. Sim. Não são robozinhos, são crianças normais, mas elas sabem a hora e o momento das coisas. E elas aprendem tudo com muita rapidez, uma perspicácia também, Eu uma acho- eloquência muito Eu boa. acho que hoje em dia, com a questão do celular e das redes sociais, uma criança que consome arte ou que entende a arte desde cedo, ela sociabiliza muito mais também, porque hoje em dia está cada um no seu mundinho, Ela Sim. desenvolve um né? assunto. Exatamente. Então eu acho super, Então, super assim, não importante. precisa ser uma criança tipo a Caia, que a mãe colocou lá nas artes, e ela virou artista. Ou uma Paula Mas- Souza, que com 12 anos criou um Com grupo dom de pro teatro. teatro. Mas no pode colégio. ser bom para se ela virar outra coisa, engenheiro, médica, sei lá o quê. Claro que sim. É bom para a vida, aquela Vida. vivência artística. Que a gente falou sobre, Ela sobre a ela é arte, transformadora. sobre a arte E ser também saúde isso. mental, né? Também. Claro, e também tem um lugar a gente e que eu acho que é uma coisa que a gente deve se libertar enquanto sociedade. Parece que tudo que a gente faz ali tem que ter um objetivo, tipo assim, Uma vai ter um utilidade, né? retorno financeiro. Uhum. Cara, é que nem a pelada do domingo. Vou jogar um futebol no domingo. Isso tá sendo bom pra ti por outras coisas. Tu não vai ser um jogador de futebol profissional, né? né? Tu tá jogando a pelada de domingo pra te ter bem-estar. E isso já é uma baita coisa. E eu acho que pensar na arte dentro desse lugar, né? De pintar, de, tipo assim, exercitar. E o porquê que, tipo assim, a maior parte das pessoas não tem esse contato nem na escola. Pior ainda é quando a gente não tem o contato na infância e não consegue manter na vida adulta, né? É um lugar que atrofia na gente, assim, né? Entristece a pessoa, né? Exato, que é isso, né? Tipo, Como tem gente que chega na gente e diz assim, eu cheguei a fazer teatro isso. lá em 1900. Por que não continuou? É. Pois é, daí a vida foi me levando. Mas é isso, porque tem que pensar numa profissão. Então eu vou Profissão. largar, vou deixar de fazer Exato. Porque Que não bom é, seria se não é tivesse pensado em profissão, né? No- um teatro esporte clube. Exato. Uma É. coisinha que tu faz ali no final de semana pra exercitar, ou sei lá, que não seja focado em ter algo, né? Porque que tudo tem que ser a sociedade capitalista, né? Tudo Sim. que tem que render, Tudo. né? E o que é mais subjetivo, o que é mais abstrato, parece que não. Por falar em Reverteu. sociedade capitalista, queria falar um pouquinho sobre o futuro da profissão em relação à inteligência artificial. O que vocês acham que vai acontecer ou que está acontecendo já em relação à nossa profissão e como a inteligência artificial vai afetar isso? Enfim, né? Polêmica, ele falou que ia trazer polêmica, ele tá Porque trazendo a hoje, polêmica, porque claro. a gente sabe que é uma coisa que não tem volta. Como é que a gente vai se adaptar a isso, né? Eu acho que a primeira coisa é saber isso, né? Tipo assim, sabendo que não tem volta, porque já existe, seria ingênuo da nossa parte achar que vai parar de existir. Eu acho que se tem que pensar muito para se ter uma regulamentação, né? Para ser uma utilização ética, uma utilização justa, que seja assim um facilitador e não algo que se vá, por exemplo, se agir de má fé, roubar a voz de alguém e se colocar ali, né? Se não me engano, a Scarlett Johansson reclamou que a voz dela foi parar num bagulho do Google, assim, sem autorização. E daí, claro, utilizaram não era ela, mas usaram técnicas para que ela Clonaram a voz aparecesse. dela. Então, Isso acontece. tem um lugar que que é a gente pensar essas ferramentas de uma outra forma saudável, né? Será que é possível? Eu não sei se é possível ou não, né? Porque o que a gente vê também é uma utilização de outras coisas até bem mais orgânicas de uma maneira mal utilizada também, né? Para ser bem sincera, eu não parei ainda muito para pensar sobre isso, mas eu não consigo imaginar, em primeiro lugar, pensando na profissão, não consigo imaginar ainda ter algum respaldo, um filme todo feito em inteligência artificial. Pois é, eu queria entrar nisso, tá? Porque esse ano, em Tem já, Gramado, teve uma Sim, categoria de filmes feitos com IA e isso gerou um rebuliço. Teve uma mostra, né? Uma amostra, mas teve uma Mas amostra. aí teve uma rejeição bem grande. Eu não sei se continuarão com isso. Não sei também. Mas, Eu espero enfim, que não. Mas também, já foi meu Deus do céu.
Festival de Cinema de Gramado? Tem uma É. mostra de filmes gerados só com inteligência artificial, sem nada real, sabe? Eu tomei um susto com aquilo, assim, por isso que eu trouxe essa provocação para vocês, assim. Eu fiquei feliz pela grande rejeição. Eu vi muita gente protestando, então que bom. Festival de Gramado, por favor. Por favor. Sabe que eu acho que tem uma coisa que é... a gente acha que as coisas são eternas, né? E as coisas, elas vão e voltam de uma maneira... E elas se modificam também. E o que eu sinto é que às vezes a gente acha que vamos usar sempre agora. Eu vejo isso muito pelas redes sociais, tá? Que era, agora a vida vai ser perfeita, as pessoas buscam uma perfeição, não sei o que. Chega uma hora que cansa. E daí não, a gente quer a coisa mais real e verdadeira possível, a gente quer mais... eu acho que se utilizarem esse recurso muito, vai cansar. Então, assim, por mais receio que a gente tenha dentro da nossa profissão, a inteligência artificial nunca vai ser um ator, né? Não, E esperamos que não. E outra, a gente já tá com muita mania de olhar uma coisa e pensar, isso aí, Né? A gente não tá mais sendo enganado tão fácil, sabe? Tudo a gente já tá desconfiando. E eu acho que vai ter em algum lugar, claro, a coisa que agora é iniciática, então tem mostra, tem não sei o quê, a gente fica se perguntando o que vai, mas eu sinto que isso é da sociedade mesmo, as coisas elas vão até um ponto que chega, todo mundo fica meio, não, vamos voltar. Sim. E aí se retorna, né? Então, espero eu que se chegue a essa conclusão de que se precisa de seres humanos, como a né? indústria do fast food, assim, né? Isso. Porque a emoção eu não vejo, não consigo imaginar por inteligência artificial, um ator de imprimindo a emoção que a gente imprime, sabe? Eu não consigo imaginar isso. Eu acho que até pode ser que eles cheguem nesse lugar, mas assim, tu acha que a pessoa vai se identificar tu assistindo, tanto, né, sabendo... Ontem eu estava vendo uma cena, vale tudo, a Alice Wegman ali internando o namorado para tratar do câncer. E eu fiquei com um nó na garganta, assim, realmente ela deu um show, ela se emocionou de uma maneira... faria isso? Acho que não. E a gente ainda quer olhar uma coisa e se sentir arrebatado, né? Quando tu quer, ou tu quer rir muito, ou tu quer chorar, ou tu quer sentir medo, né? Não sei se vai conseguir isso nas pessoas, não sei. Meus amores, estamos chegando na reta final do nosso primeiro podcasting com essas deusas, mas temos uma perguntinha surpresa. Todas foram surpresa, Marcelo. Pegadinha do Chau Chau. Não avisou nenhuma. Paula Souza, qual foi o pior trabalho da Caia Rodrigues? Mentira, não vou fazer isso contigo. Não, ó. Diz a verdade, Paula. Na cara. Eu pensei, eu não vou poder responder. Eu quero. Ai, olha ela. A pegadinha é a seguinte, não tem pegadinha. A pergunta é: um trabalho de Caia que tu lembre e que tu, meu Deus, Caia, tu é maravilhosa. Eu gostei, tem um monte de coisa, tá? Não é porque a Caia é minha amiga, gente. Inclusive, tem gente que eu não gosto, mas eu gosto do trabalho, sabe? Então, eu sei separar as coisas. Mas da Caia tu gosta. A Caia eu gosto. Tá bom. Mas, assim, uma coisa que faz bastante tempo, o Dona Flor. Que eu achei magnífico, assim, muito bom. E como tu tava muito... Eu achei tu bem distante da Caia. Eu acho incrível quando a gente consegue atingir isso. Quando alguém me diz num personagem que mas é a Paula mesmo. E tu, realmente, tu se distanciou bastante da Caia. Dona Flor e seus dois maridos, Isso. trabalham no teatro. Teatro. Maravilhoso, concordo contigo plenamente. É interessante vocês trazerem isso aqui. Paula, obrigada por dizer isso. Assim, eu tenho um lugar que foi de muito conflito para mim, Dona Flor, né? Foi uma grande oportunidade, agradeço muito, né? A Carlota, a Larissa, o Zé, que me proporcionaram isso, assim. Mas Dona Flor tinha essa questão com o Vadinho, né? Que passava por uma violência, né? E eu tinha passado por uma situação eu tive um relacionamento abusivo em que Meio que coincidiu, assim, com a época?
Foi, assim, questão de meses de diferença, assim, que era... Ele me deixou, me colocou em cárcere privado, né? Eu só saí com a polícia, assim, né? Então foi um caso muito difícil pra mim, né? Um namorado que não aceitou o término. E foi uma grande questão, era uma grande questão. Até hoje é, né, gente? Mas assim, hoje já tratada terapeuticamente, obrigada. Na época, não, e aquilo me apareceu como uma oportunidade. Eu já tinha lido Dona Flor e seus Ex-Maridos de Jorge Amado, já tinha visto o filme, tudo. Pensei, é uma puta oportunidade, mas que momento é esse em que isso chega, né? Então, fazer aquilo tudo pra mim foi muito desafiador, assim, né? E por muitas vezes eu pensei assim, gente, eu não sei como eu tô sendo vista, porque pra mim a minha sensação é de tipo assim, eu não tô aqui. E tava, né? Hoje em dia já olho assim, eu tenho muito carinho por esse personagem, mas vem de um lugar assim, eu durante muito tempo nem falava sobre esse processo, assim, é um processo muito difícil, assim, então até te agradeço tu trazer isso, porque me ajuda até a ressignificar a minha vivência. Mas olha só que engraçado, porque não é que, não de novo romantizando as dificuldades, mas tem um filme, não me perguntem, não vou responder se perguntarem que filme que é, mas tem um filme que para mim foi muito sofrido fazer, muito, e é um dos filmes que mais me deu prêmio de melhor atriz. Mas, Caia Rodrigues, agora um trabalho de Paula que tu tenha visto e sim, meu Deus do céu, essa maravilhosa! Eu vou dizer que é Necrópolis. Aquele jogo que tu fez com o Eduardo Mendonça. Eu achei, e assim, vai pro lugar da comédia, que aí eu também acho que tu te vingou um pouco das coisas que tu tava fazendo, que só tava te botando em drama. E é muito legal a relação de vocês. E o que eu mais gosto do ator é o jogo, sabe? Sim. E era um bate-bola ali, e era uma coisa meio de olhar. Tu falava assim, não sei o quê. E era... Eu achei muito precioso. Isso, não depende de você. Paula tem um timing de comédia. Bom, essa né? mulher tem um timing de comédia que pouca gente sabe que ela tem. Mas agora a gente tá voltando, né, com o Humor Negro Net Show. É verdade. Olha aí. Mas Necrópolis, assim, eu tive muita alegria em fazer. Eu acho que foi a primeira série que eu participei. E aí, aquela comédia maravilhosa e aquele bando que eram astros e estrelas de Porto Alegre, né? Então, assim, eu me senti muito, meu Deus, tô crescendo na vida. E aí eu fiz a inspetorieda, né? Que ela era lá uma burocrata, ela foi lá só para inspecionar, para ver se tá tudo certo. Tinha corpos podres atirados no chão. E ela dizia que tá tudo ok, porque ela queria se livrar. Era um robô, era muito bom. Sabe? Então, assim, o Edu Mendes, né, que a comédia vive nele, né? Então, deu tudo certo, foi incrível. Os melhores, com certeza. Meus amores, foi uma honra esse primeiro episódio ser com vocês duas. Caia Rodrigues. Tomara que a gente traga sorte. Paula Souza, vamos, né? Vida longa, eu acho que é necessário. O Felipe Ferreira, arrasam. E vamos para os próximos. Certamente vocês voltarão, tá? Que assim Tá seja. bom, tá ótimo. Mais Gente, trabalhos para nós. Assim termina o primeiro episódio do podcast com essas deusas maravilhosas. Conheçam o trabalho de Caia Rodrigues e Paula Souza. Joguem no Google e se deliciem com essas atrizes espetaculares que a gente tem aqui em Porto Alegre. Muito obrigado.